E aí, galera? Tá preparado para uma viagem nostálgica? Hoje vamos relembrar 25 apresentadores que fizeram história na TV brasileira, mas já nos deixaram. Do Chacrinha ao Gugu, do Boechat ao Silvio Santos. Prepara o lencinho porque a saudade vai bater forte. Se liga no vídeo, deixa aquele like e vem com a gente nessa jornada emocionante. Vamos começar falando do maior comunicador da TV brasileira, Silvio Santos. Quem não cresceu ouvindo Quem Quer Dinheiro, aos domingos? Infelizmente, em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, o Homem do Baú nos deixou, vítima de broncopneumonia após H1N1. Do camelô ao dono do SBT, Silvio construiu um império do entretenimento. Qual sua memória favorita do Silvio? Comenta aí e vamos homenagear esse ícone juntos. Augusto Liberato, Gugu. Agora vamos falar do eterno domingo da nossa TV, Gugu Liberato. Quem não lembra da banheira do Gugu, do táxi do Gugu ou do pintinho amarelinho? Gugu era pura alegria nas tardes de domingo. Infelizmente, em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, ele nos deixou após um trágico acidente. Uma perda irreparável para o entretenimento brasileiro. Maurício Tomé Torres. Alô, torcida brasileira! É hora de relembrar Maurício Torres, o cara que narrou nossas emoções em 3 Copas do Mundo. Esse locutor esportivo era pura paixão pelo futebol. Mas em 31 de maio de 2014, aos 43 anos, Maurício nos deixou após complicações de uma arritmia cardíaca. José Abelardo Barbosa de Medeiros. Chacrinha. Atenção, fãs de TV Raiz! Chegou a hora de falar do lendário Chacrinha. Esse maluco beleza revolucionou a televisão brasileira com suas frases icônicas e abacaxis voadores. Quem não se lembra do clássico? Na televisão, nada se cria, tudo se copia. Pois é, galera. O velho guerreiro travou sua última batalha em 30 de junho de 1988, aos 70 anos, contra um infarto e câncer de pulmão. Ferreira Neto. Quem aí lembra do Show do Esporte? Então você certamente conhece Ferreira Neto, o apresentador que era um verdadeiro camaleão das vozes. Com seu talento único para imitações, Ferreira animou as tardes de domingo por anos. Infelizmente, em 5 de abril de 2014, aos 78 anos, ele nos deixou. Mas as risadas que ele proporcionou, essas continuam ecoando. Qual era a sua imitação favorita do Ferreira Neto? Comenta aí. Eliakim Araújo. Atenção, fãs de telejornalismo! Vamos falar de Eliakim Araújo, o cara que fez história ao formar o primeiro casal de apresentadores da TV brasileira com Leila Cordeiro. Eliakim era sinônimo de credibilidade no Jornal da Globo. Infelizmente, em 17 de julho de 2016, aos 75 anos, ele nos deixou, vítima de câncer no pâncreas. Uma perda irreparável para o jornalismo. Fernando Antônio Vanucci Braz. Preparem-se, amantes do esporte. Vamos falar de Fernando Braz, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Com sua voz marcante, Fernando narrou grandes momentos do nosso esporte. Infelizmente, em 24 de novembro de 2020, aos 69 anos, ele nos deixou vítima de um infarto. Mas as emoções que ele nos proporcionou, essas ficam para sempre. Qual foi o momento esportivo mais emocionante narrado pelo Fernando para você? Conta nos comentários. Francisco Anísio de Oliveira. Paula Filho. Chico Anísio. Preparem-se para rir com saudade. Chico Anísio, o gênio das 1000 caras. E o salário, ó. Gostaria de convidar. Deixou um legado de risos que atravessa gerações. Com mais de 200 personagens criados em 65 anos de carreira, esse cara era uma verdadeira fábrica de gargalhadas.
Infelizmente, em 23 de março de 2012, aos 80 anos, Chico deu seu último adeus. Mas e aí? Qual o seu personagem favorito do Chico? Professor Raimundo? Bonga, o vampiro? Comenta aí embaixo. Glória Maria Mata da Silva. Quem aí já sonhou em ser jornalista? Então prepara o coração, porque vamos falar de uma lenda. Glória Maria. Essa mulher incrível foi a primeira repórter a fazer matérias ao vivo e em cores na TV brasileira. Imagina só a responsabilidade. Infelizmente, em 2023, aos 73 anos, Glória nos deixou, vítima de câncer de pulmão. Mas o legado dela? Esse continua inspirando gerações. J. Silvestre. Viagem no tempo, galera. Vamos voltar para 1950, quando a TV brasileira estava dando seus primeiros passos. E quem estava lá? J. Silvestre. Esse cara foi um dos primeiros a aparecer na telinha Tupi. Famoso pelo programa O Céu é o Limite, J fez história. Infelizmente, em 2000, ele nos deixou após lutar contra uma doença pulmonar. Mas e aí? Você sabia dessa história da TV brasileira? Conta pra gente o que achou. Cristóvão Barros de Alencar. Quem aí já ouviu falar de Cristóvão de Alencar? Esse cara era um verdadeiro artista multitalentos. Cantor, compositor, radialista e apresentador de TV, Cristóvão marcou época com sua voz inconfundível. Infelizmente, em 5 de junho de 2017, aos 84 anos, ele nos deixou após complicações cardíacas. Mas a música dele? Essa continua ecoando nos nossos corações. Qual sua canção favorita do Cristóvão? Solta o som nos comentários. Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante. Atenção, amantes de polêmica! Chegou a hora de falar do Flávio Cavalcante, o homem que não tinha medo de dar sua opinião. Esse jornalista polêmico marcou época com programas como Um Instante Maestro e A Grande Chance. Mas em 26 de maio de 1986, aos 63 anos, Flávio nos deixou após uma isquemia miocárdica. Marcelo Luiz Rezende Fernandes. Preparem-se para atenção, galera! É hora de falar de Marcelo Rezende, o cara que revolucionou o jornalismo policial na TV brasileira. Com seu jeito único de apresentar, Marcelo passou por programas icônicos como Linha Direta e Cidade Alerta. Infelizmente, em 2017, aos 65 anos, ele nos deixou, vítima de câncer no pâncreas e no fígado. Uma perda irreparável para o jornalismo, né? Qual foi o momento mais marcante do Marcelo para você? Conta nos comentários. Wagner Montes dos Santos. E aí, galera do Balanço Geral? Chegou a hora de falar do Wagner Montes, o cara que transformou o jornalismo policial em um verdadeiro tribunal da TV. Advogado, apresentador e até deputado, Wagner era um show à parte. Com seu jeito peculiar de julgar os casos no ar, ele conquistou uma legião de fãs. Mas, infelizmente, em 26 de janeiro de 2019, aos 64 anos, Wagner nos deixou devido a complicações de uma infecção urinária. Jô Soares. O Jô! Quem nunca ficou acordado até tarde para assistir ao programa do Jô? Esse baixinho gordinho conquistou o Brasil com seu humor afiado e entrevistas inesquecíveis. Mas em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, Jô nos deixou. Uma perda e tanto para o humor brasileiro, né? Mas vamos lembrar dele com carinho. Qual foi sua entrevista favorita do Jô? Conta pra gente e vamos matar a saudade juntos. Rolando Boldrin. Preparem os violões, minha gente. Vamos falar de Rolando Boldrin, o homem que levou a cultura caipira para a TV com maestria. Com seu jeito único de contar histórias, Boldrin conquistou o coração do Brasil. Mas em novembro de 2022, aos 86 anos, ele deu seu último adeus. A causa? Fibrose pulmonar.
mas as histórias dele continuam vivas. Clodovil Hernandes. Alô, alô, fashionistas de plantão. Vamos falar de um dos nomes mais polêmicos da TV brasileira, Clodovil Hernandes. Esse estilista, apresentador e político não tinha papas na língua e sempre dava o que falar. Infelizmente, em 17 de março de 2009, aos 71 anos, Clodovil nos deixou. Mas as pérolas dele? Essas continuam vivas na memória do povo. Lúcia Maria Carvalho, Lúcia Leme. Atenção, fãs de bate-papo na TV! Vamos relembrar Lúcia Leme, a mulher que comandou o lendário programa Sem Censura por uma década. Com seu jeito elegante e direto, Lúcia era sinônimo de jornalismo de qualidade. Infelizmente, em 8 de março de 2021, aos 82 anos, ela nos deixou, vítima de câncer no pulmão. Mas as entrevistas memoráveis, essas ficam para sempre. Qual foi sua entrevista favorita no Sem Censura? Comenta aí. Paulo Henrique Amorim. Preparem-se para a polêmica, galera! É hora de falar de Paulo Henrique Amorim, o jornalista que não tinha medo de bater de frente com ninguém. Passando por várias emissoras, PHA, como era conhecido, sempre deu o que falar. Infelizmente, em 10 de julho de 2019, aos 77 anos, ele nos deixou vítima de um infarto. Uma voz única que se calou, né? Qual foi o momento mais polêmico do Paulo Henrique para você? Solta nos comentários. Luciano do Vale. Preparem os ouvidos, galera do futebol. É hora de lembrar de Luciano do Vale, o cara que narrou várias Copas do Mundo com aquela voz inconfundível. Passando por várias emissoras, como Globo, Record e Band, Luciano era presença garantida nos grandes eventos esportivos. Mas em 19 de abril de 2014, aos 66 anos, ele nos deixou após um infarto. Uma perda e tanto pro esporte, né? Qual sua narração favorita do Luciano? Comenta aí. Vamos falar de Inezita Barroso, a mulher que levou o folclore brasileiro para a TV com maestria. Cantora, atriz, apresentadora e muito mais. Inezita era uma verdadeira embaixadora da nossa cultura. Infelizmente, em 8 de março de 2015, logo após completar 90 anos, ela nos deixou. Mas o legado dela? Esse continua vivo e pulsante. Edson Cabarite. Bolinha. Quem aí lembra do Bolinha? Esse cara era pura energia na telinha. Edson Cabarite, o homem por trás do apelido carismático, agitou as tardes de domingo por anos. Infelizmente, o destino pregou uma peça nesse gigante do entretenimento. Em 1º de julho de 1998, aos 61 anos, Bolinha nos deixou, vítima de um câncer no aparelho digestivo. Quem aí já virou a noite assistindo TV? Então você provavelmente conhece Goulart de Andrade, o rei da programação da madrugada. Com seu Comando da Madrugada, Goulart trouxe à tona histórias bizarras e fascinantes que ninguém mais ousava contar. Infelizmente, em 12 de novembro de 2016, aos 83 anos, ele partiu. Mas o legado dele na TV noturna? Esse continua vivo. Qual foi a história mais maluca que você viu no programa dele? Conta pra gente! Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani. Quem disse que realeza é só na Inglaterra? A gente tinha a nossa rainha aqui mesmo, minha gente. Hebe Camargo, a eterna apresentadora dos beijos estalados, reinou absoluta na TV brasileira por décadas. Infelizmente, em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos, nossa rainha partiu. Mas o legado dela? Esse continua firme e forte. Marília Gabriela. Preparem-se para relembrar uma das maiores entrevistadoras da TV brasileira. Marília Gabriela, com seu olhar penetrante e perguntas certeiras, fez história no Cara a Cara
e em tantos outros programas. Infelizmente, em 22 de dezembro de 2022, aos 74 anos, Gabi nos deixou. Mas as entrevistas memoráveis, essas ficam para sempre. Ricardo Eugênio Boechat. Atenção, fãs de jornalismo de qualidade. Vamos falar de Ricardo Boechat, o cara que não tinha medo de falar a verdade. Doa a quem doer. Com passagens pelos principais jornais do país, Boechat era sinônimo de credibilidade. Infelizmente, em 11 de fevereiro de 2019, aos 66 anos, ele nos deixou num trágico acidente de helicóptero. Uma perda irreparável para o jornalismo brasileiro. E aí, galera? Bateu aquela saudade, né? Esses 25 ícones da TV brasileira podem ter partido, mas o legado dele está mais vivo que nunca. Qual apresentador mais marcou sua vida? Solta nos comentários. E se curtiu essa viagem no tempo, já sabe. Deixa aquele like maroto, compartilha com a galera e se inscreve no canal para mais conteúdo nostálgico. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.